Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando o 27º domingo do tempo comum. E hoje é o domingo, é o dia do Senhor. Então eu te motivo a não faltar à Santa Missa. Procura aí pertinho da sua casa uma catedral, uma basílica, uma paróquia, uma capela, uma comunidade que tenha Santa Missa e vá celebrar a sua fé. Eu prometo que quando eu for celebrar, eu rezarei por você e peço que você também reze por mim. Vamos agora abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 43. Mateus capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um a um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança. E agarraram-no, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus: nunca leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, se vos há tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus conta mais uma parábola. Nós sabemos que Jesus ele usa essa ferramenta de comunicação, esse gênero, as parábolas, para fazer as pessoas que o escutavam, fazer essas pessoas refletirem, meditarem. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que a gente não quer pensar, a gente não quer refletir. A gente aperta um botão e tudo está pronto. A gente não quer ter essa dificuldade de raciocinar. A gente já quer tudo mastigadinho, tudo prontinho. E na nossa vida de fé não pode ser assim. Hoje, Jesus conta uma parábola para os príncipes dos sacerdotes e para os anciãos do povo. Ou seja, autoridades espirituais, aqueles que estavam responsáveis de formar e conduzir o povo. Jesus conta uma parábola que parece ser um resumo da história da salvação. Veja, um proprietário plantou uma vinha, fez uma torre, um lagar
e arrendou, colocou na responsabilidade de algumas pessoas. Parece aqui que a gente já pode trazer a imagem do Gênesis, né? Crescei, multiplicai, né? Cuidai desse jardim que eu estou dando para vocês. Mas, no tempo da colheita, o que fizeram? O proprietário mandou os servos para receber os frutos e aqueles que estavam responsáveis pela vinha, mas que não eram donos da vinha, o que fizeram? Espancaram, mataram os servos que vieram buscar a parte justa do proprietário. E o proprietário não desistiu, mandou outros. Eles perseguiram, espancaram e mataram. Por fim, mandou o próprio filho. Esse próprio filho aqui é o próprio Jesus, que foi colocado para fora da cidade e que foi morto, crucificado. Então, veja, Jesus ele conta uma parábola para falar daqueles que deveriam ter acolhido Jesus, escutado a sua mensagem. Esses vinhateiros que deveriam ter cuidado muito bem da vinha, produzido os frutos justos, não fizeram. Ao contrário, se apossaram, se apropriaram do que não era deles. A lei, que era algo muito bom para poder reger, organizar a vida de fé, a vida da sociedade, a lei que era algo tão boa e é algo tão bom, eles usaram, se apossaram disso e interpretaram ao seu modo, do seu jeito. E assim foram vivendo uma fé de exterioridade e não uma fé de interioridade. Então, meus irmãos, hoje o Evangelho fala sobre esse risco da gente se apossar dos dons que Deus nos deu. Da gente até produzir frutos, mas não para Deus, mas para nós mesmos. E do risco também da gente rejeitar os mensageiros de Deus, rejeitar, colocar fora, difamar, criticar os mensageiros de Deus. Então hoje a gente precisa tomar consciência disso. O que Deus me confiou, a minha vocação, a minha família, as pessoas que Deus colocou no meu caminho para que eu possa ajudar, você aí na posição da sua vida, o que foi que Deus te confiou? Deus te confiou, Deus te entregou, mas é dele. E um dia você vai ter que prestar conta disso. Os dons que Deus te deu, eles não são teus. Deus te confiou, mas para que você produza e um dia retribua a ele. Eu acredito que um dia, quando eu estiver diante de Deus, Deus vai perguntar, e aí, o dom que eu te dei? O dom de pregar, o dom de orientar as pessoas, o dom do sacerdócio, o dom da vida religiosa, o dom de ser cristão, o dom de ter fé. O que você fez com isso? Cadê os frutos que você produziu com esses dons que eu te confiei? E aí você coloca isso também na sua vida. Quais são os dons que Deus te confiou? Deus te deu o dom de ser, por exemplo, um advogado? Deus te deu o dom de ser um político? Deus te deu o dom de ser pai, de ser mãe? Deus te deu o dom de ser filho? Deus te deu o dom de ser professor, médico? Quando você for para diante de Deus, o que você vai retribuir a Deus a partir desse dom que Ele te deu? Já parou para pensar? Pois é. Pois você tem que pensar nisso, porque sim, um dia nós estaremos diante de Deus e devemos retribuir a Ele tudo aquilo que um dia Ele nos confiou. Não sejamos como esses servos aqui da parábola de hoje, que matam, que rejeitam, inclusive o próprio filho. Não reconhecem a sua dignidade de filho, que veio nos salvar, que veio nos libertar do poder do pecado e da morte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.